Desse modo, os 4 números quânticos eles vão identificar o local onde cada elétron tem a maior probabilidade de se encontrar dentro da eletrosfera de um átomo, ok? Porém, vale ressaltar que não existe dois elétrons com o mesmo conjunto de números quânticos. Isso ficou bem conhecido na teoria do princípio da exclusão de Pauling. Pauling dizia que dois elétrons eles até podem ter 3 números quânticos iguais. Porém, os 4 números quânticos, isso é impossível de acontecer, porque para que isso acontecesse, os dois elétrons teriam que estar ocupando o mesmo espaço dentro de um átomo, e para Pauling isso jamais vai acontecer, jamais dois elétrons, jamais isso pode acontecer, jamais, porque para Pauling, dois elétrons não tem como ocupar o mesmo espaço dentro de um átomo, certo? Agora a gente vai passar a estudar, entender mais, compreender melhor esses 4 números quânticos. O primeiro número quântico que a gente vai ver é o número quântico principal, que é representado pela letra N, que ele indica a camada em que o elétron se encontra, assim como também vai refletir a distância média do elétron com o núcleo. Porque, como sabemos, a eletrosfera tem 7 camadas e cada camada tem uma distância específica do núcleo, certo? E isso é bastante importante para a gente determinar a energia contida em um elétron. Esses valores, como vocês podem ver aí nessa tabelinha, esses valores de número quântico principal, eles só podem assumir valores inteiros e positivos. Como vocês estão observando aí, eu coloquei as 7 camadas de K a Q, e abaixo eu coloquei o número quântico principal que cada camada tem como representatividade, certo? A camada K, por ela ser a primeira camada pós-núcleo, ela recebe o número quântico principal 1, e assim consecutivamente. A L, que é a segunda camada pós-núcleo, recebe o número quântico principal 2. E a camada Q, que é a sétima camada pós-núcleo, ele recebe o número quântico principal 7. Ok? Os elétrons de mesmo valor de número quântico principal, eles movem-se na mesma região em torno do núcleo. Por quê? Porque se eles têm o mesmo número quântico principal, eles estão na mesma camada. Então, eles vão circular na mesma camada. Quanto maior esse valor de número quântico principal, maior vai ser a distância desse elétron do núcleo. E, consequentemente, maior vai ser a energia desse elétron. Esse elétron vai ser mais energético. Ok? Aí você pergunta, por que, professor? Porque um elétron que ele está mais afastado do núcleo, ele tem uma maior energia. Porque um elétron, quando ele está mais distante do núcleo, ele perde um pouco a interação com o núcleo, a atração eletrostática com o núcleo, certo? Então, ele adquire uma carga maior, uma energia maior, justamente para fazer o quê? Para fazer sua interação com os outros átomos, certo? Que é daí que surge a questão das reações químicas e por aí vai. A gente vai ver isso mais detalhadamente em outra aula. Aí agora a gente passa a ver o segundo número quântico, certo? O segundo número quântico é o número quântico secundário, que é um número quântico que também pode levar o nome de azimutal, que é representado pela letra lambda, certo? Esse número quântico ele representa o momento angular orbital. Isso mesmo, momento, vem do grego. Ele determina a geometria da nuvem eletrônica associada com o elétron em específico, e ele vai representar os subníveis ou subcamadas presentes no nível ou na camada daquele átomo, certo? Ou seja, em outras palavras, a gente, para recapitular um pouco, o número quântico principal representa a camada, representa o nível de energia daquele átomo, onde o elétron está situado. Já o número quântico secundário, ele vai representar os subníveis que aquele elétron está situado, certo? Aí a gente sabe que
cada camada, as 7 camadas, cada camada ela tem 4 subníveis, que são quais? São o S, o P, D e F. Sou o pai de família. Os quatro subníveis que existem em uma camada. Beleza?